Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um podcast aqui do Blackbeard. E hoje, como vocês viram aí pelo título, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que vai ser realmente pra galera mais velha. Então desculpa aí a nova geração, talvez vocês nem tenham entendido a referência, mas aqui é a geração titio da Suquita. Ai, se você não conhece essa propaganda, depois dá uma olhadinha, entra lá no YouTube, escreve titio da Suquita e aí você vai entender a piadinha. Mas por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente ria muito dessa piada quando a gente era mais novo e sempre foi piada enquanto a gente tinha ali, né, 20 anos, até os 30 anos, falar, tá virando o tio da Suquita, não. Mas quando você chega nos 40 pra frente, que você realmente tá na idade do tio da Suquita, é aí que a gente começa a perceber, e não só os homens, tá? Isso vai pras mulheres também. Quando a gente começa a ser chamado de tio ou tia, a gente vai de moço. Primeiro a gente vai de você, depois vai pra moço e depois vai pra tio. Quando a gente vira tio, senhor, no começo a gente até acha legal. Fala, tá me chamando de senhor, ok. E aí depois o tempo vai passando, aí a gente começa a fazer aquela mesma coisa que os nossos pais e os nossos avós faziam. Chega num lugar e fala assim, ô senhor, fala, senhor não, por favor, pode me chamar de tal, aí você dá seu nome. Então, assim, no começo ser chamado de senhor era legal e depois ficou ruim. E aí depois começa a ser chamado de tio. E a gente vai sentindo o efeito do titio da Suquita quando a gente começa a falar de certas coisas, que nem essa propaganda, né, da Suquita, ou de outros assuntos que a geração mais nova não conhece. Eu, por exemplo, tenho alunos que têm menos de 30 anos... Tem alguns que tem 27, 22, 20, 17. E aí você fala, né? A propaganda da Suquita. A pessoa não tem a mínima ideia. Aí você fala, não, porque teve o acidente da TAM. Aí a pessoa fala, o que é TAM? Você fala, meu Deus do céu, tô ficando velho. Ou até alguns de vocês, eu acho que vai ser realmente pessoal mais velho. Uma propaganda que ele falava, bela camisa, Fernandinho. E nossa, meu pai usava muito essa fala. Então a gente começa a usar falas e comentar piadas que eram nossas que a nova geração não tem a mínima ideia. E também na rua a gente percebe, quer dizer, antes o que a gente dava aquela paquerada, aquele olhar, aquela coisa, e você repara que você literalmente virou o tio da Suquita. Você não tá mais no patamar, você não tá mais no mesmo jogo. E vamos ser sinceros também, que a maioria a gente já não tem mais nem paciência pra essas brincadeirinhas de flertar e tudo mais, que nem era na propaganda da Suquita, né? Por favor. Mas é um assunto que, sei lá, esses dias eu comecei a reparar muito. A gente começa a reparar como as coisas mudaram. Porque a gente não repara que a gente muda, né? A gente é igual olhar no espelho. A gente não vê as mudanças, a gente não vê que tá envelhecendo, a gente não vê que tá engordando. As outras pessoas veem. Ou a gente repara depois que passou um bom tempo, né? Ou se tiver algum fator ali que consegue nos ajudar a enxergar isso. E a gente começa a falar frases que nossos pais ou nossos avós falavam. A gente já não tem muita paciência para besterol, né? As prioridades mudam. Então você fala, nossa... Quantas vezes eu não me pego falando, nossa, na minha época... E aí você para um segundo e você pensa, nossa, eu tô falando na minha época. E não é porque eu tô tirando sarro, não. É porque realmente na minha época... Quer dizer, a gente, né, dos 40 pra frente já tá realmente... podendo falar que na minha época, blá, 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 né? Na nossa época, o celular ainda não tinha quando era criança. Na nossa época, computador e internet ficou popular, assim, né? A população tinha acesso no começo dos 2000. Então, a nossa adolescência até chegar nos nossos 20 anos de idade
não tinha. Então, sabe, na nossa época tinha Lan House. A gente ia para um lugar para jogar com os amigos ou poder usar a internet. Na nossa época não tinha, se não tinha internet, muito menos Google, né? Então são coisas que realmente vão chegando assim devagarzinho e a gente vai sentindo. Essa nova geração que já nasceu aí nos 2000 já não sabe o que é ter uma vida sem internet. Agora você imagina as próximas. Quer dizer, isso eu já falei em outro podcast, que eu acho que isso é o que está influenciando essa geração a ser muito mimizenta. Tudo muito entregue e pronto, sabe? Sem o mínimo de esforço, deixa o pessoal um pouquinho mimado. Mas isso aí é outro podcast. Mas é isso. Então, viramos os tios e tias da Suquita. Se vocês tiverem alguma outra memória ou essas frases tradicionais que a gente acaba falando no dia a dia, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom, gente? Ficamos por aqui e espero que todos fiquem bem.